Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 11. Vamos ao texto. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Amados irmãos, eu tenho certeza que você já leu ou já ouviu falar dessa história, a mulher adúltera. Uma história que tem o objetivo de incriminar alguém que não tinha pecado, porque ali era uma armadilha para testar Jesus. Os fariseus, os mestres da lei, pouco estavam se importando com aquela mulher. Tanto é que no caso de adultério, conforme a lei mosaica, eram passivos de apedrejamento não apenas a mulher, mas também o homem. Mas veja que nesse texto é apresentado a Jesus apenas a mulher. Tudo combinado. Tudo com rigor da lei para matar, para apedrejar. Porque era isso que a lei fazia. A lei não regenerava ninguém. A lei, diante do pecado, oferecia punição, oferecia morte. Porém, de uma armadilha, Jesus faz uma ocasião para ensinar sobre a graça. A grande lição desse texto é que a graça de Jesus, primeiramente, ela não ignora o pecado, mas ela oferece um recomeço sem condenação. Então, aonde a lei era limitada, aonde a lei não conseguia dar uma segunda oportunidade, agora a graça nos oferece essa possibilidade. Pense aí, esta mulher estava no adultério, mas qual seria o motivo na nossa vida de sermos mortos apedrejados? Pense aí, qual o pecado que você cometeu que merecia morte, condenação, mas a graça lhe deu a oportunidade de recomeçar. Recomeçar sem condenação. Recomeçar com uma vida nova. A graça rasga a antiga sentença e nos dá a possibilidade de caminhar. Aqui é muito importante deixar frisado que Jesus, ele não relativiza o erro da mulher. Porém, também ele não a define por esse erro. Jesus rompe a lógica da humilhação pública e da sentença final, abrindo assim espaço para transformação. Por isso, nós precisamos, irmãos, pensar que no nosso dia, isso nos ensina duas verdades que caminham juntas. Primeira verdade: nós somos alcançados por misericórdia, não por merecimento. Diante de Cristo, ninguém pode bater no peito e dizer eu sou merecedor. Não. Todos nós temos uma sentença que foi rasgada. Às vezes o que vai nos diferenciar é a gravidade. Tem pessoas que ainda ousam dizer, não, mas o meu pecado era menor do que o dele. Não, irmão, a sua sentença foi rasgada. Nós, em Cristo Jesus, tivemos a nossa orelha furada. Nós recebemos a nossa alforria em Cristo, mas nós éramos escravos do pecado. Nós tínhamos uma identidade de inimigos do Senhor. Mas Cristo, com a sua graça, nos resgata. Não por merecimento, porque graça significa favor imerecido.
Graça, ela se opõe ao merecimento. Segunda verdade, somos chamados à mudança, não à permanência do erro. E aqui é muito importante a frase final de Jesus dizendo, vai. Ele está querendo dizer, eu rasguei essa sentença, eu estou te dando uma nova oportunidade, caminha, viva o propósito, sem culpa, sem condenação, recomece. Ele também está dizendo, não peques mais, não permaneça no erro, ou seja, não faça de um erro uma vida de erros. Olha, cuidado, preste atenção. Era Jesus dizendo para aquela mulher, olha, agora eu consegui te livrar. Eu não sei o que estão preparando para você nos próximos dias, nos próximos meses. Então muda de vida, muda de rota, porque isso é conversão. Irmão, aquele que foi alcançado pela graça, aquele que teve um encontro de graça com Jesus, ele precisa viver a conversão, que é mudar de rota. Então João capítulo 8, versículo 11, me convida a viver sem o peso da condenação, sem a culpa da estagnação. Eu conheço tantas pessoas que estão estagnadas, porque já receberam até o perdão do Senhor, mas não se perdoam, não conseguem dar passos. Meu irmão, o remorso tem paralisado a muitos, a vida de erro, de pecado tem paralisado a muitos, mas eu te digo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, ora, se você já entendeu essa verdade, caminha, vá e vá em paz. Porque muitas pessoas estão caminhando, porque muitas pessoas estão se movimentando, mas será que estão se movimentando debaixo da graça? Debaixo de uma palavra de restauração? Quando falho, sou lembrado de que Jesus não me descarta. Quando recebo perdão, sou chamado a reorganizar a minha vida. Reorganizar escolhas, reorganizar caminhos no trato com os outros. Aprendo a substituir a acusação pela misericórdia, sem perder o compromisso com a verdade. A misericórdia que Jesus exerceu sobre a vida daquela mulher. Em nenhum momento ele estava perdendo o compromisso com a verdade. Sim, adultério é errado. Sim, pecado é errado, mas Cristo nos oferece uma outra alternativa, a graça. Então, isso no meu cotidiano, o que isso se traduz? O pecado, o erro cometido, ele não me define. Eu não posso e não preciso me definir pelos meus erros passados. Outro ponto, não usar a graça como desculpa para repetir os mesmos pecados. Volte no que Cristo disse, vá, caminhe, eu te dei uma nova chance, mas não peques mais. Então usar a graça como desculpa, pretexto para realizar o erro, meu irmão, isso é ignorância. Isso é insanidade. Outro ponto, olhar para as pessoas com o mesmo olhar que Cristo teve. Firmeza, mas restaurador. Talvez é isso que está faltando conosco. Nós tivemos um encontro com a graça. A graça nos abraçou. A graça nos deu uma nova chance. Mas quando se trata do outro, o nosso olhar é de firmeza. E aí nós somos bons juízes. Aí nós somos bons para usar o rigor da lei na máxima. Mas nos falta um olhar restaurador. Cristo restaura a vida daquela mulher, dizendo vai e não peques mais. Romanos capítulo 8, versículo 1.
Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus daí, de onde você está? Agradecer a Deus, pois hoje Ele lhe deu a graça de lhe acordar. Lhe deu mais um dia debaixo de liberdade. Obrigado, Senhor, pois em Ti, ó Deus, nós temos toda a liberdade. Obrigado, Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É como alguém que está doente vai ao médico. Se ele não tomar consciência que está doente e que necessita de ajuda, ele não vai optar em fazer o tratamento. O pior doente é aquele que nega a sua doença. O pior pecador é aquele que nega o seu pecado, a sua condição. Então, 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ora, perdão está ligado à remissão. Perdão está ligado a reconhecer, a confissão. Agora, se não confessamos, irmãos, não tem como. Romanos capítulo 6, versículo 18. Como aqueles que foram libertos do pecado, tornam-se servos da justiça. Aquela mulher teve uma nova chance, porém agora o compromisso é de caminhar em justiça. Vá e não peques mais. Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando Jesus diz para aquela mulher, vai e não peques mais, ele está querendo dizer, olha, a graça está lhe dando a oportunidade agora de produzir frutos. Frutos que estejam de acordo com alguém que vive em estado de graça. Então, ora, aquele que vive em estado de graça produz frutos dignos de arrependimento. E eu termino com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Os velhos comportamentos, os velhos vícios, as velhas concepções do que é certo, do que é errado. Cristo agora habita em mim e em você, é uma nova mentalidade, logo um novo comportamento, um novo jeito de ver a vida. João capítulo 8, versículo 11, ele me lembra que Jesus não me acusa diante do passado, mas ele me envia em direção a um futuro diferente. Ele me liberta da culpa e me responsabiliza pelo caminho que escolho a partir de agora. Irmãos, não é apenas vá, nem apenas não peques mais. É vá porque foi perdoado e viva diferente porque foi restaurado. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos por mais um dia e por tua misericórdia tão presente. Obrigado, Senhor, porque se chegamos até aqui foi porque a tua graça nos permitiu. Senhor, dá-nos a graça, Pai, de continuar a caminhar, trilhando um novo caminho na tua presença. Ah, Senhor, nos ajude a ter olhos de misericórdia para com o pecado do outro. Que estejamos sempre em posse dessa tua palavra que restaura todas as coisas, que nos dá uma nova chance, que nos permite recomeços. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.